Então vamos lá. Fibrilação atrial. Hoje em dia a gente utiliza fibrilação atrial aguda. Na verdade a gente não usa mais aguda e crônica, a gente usa aguda persistente. A gente utiliza para a gente definir se é uma fibrilação aguda que tem menos de 48 horas e mais de 48 horas, tá ok? Então vamos utilizar aqui, ó, eu tenho aguda, eu vou botar persistente para a gente ser mais atual. Na fibrilação atrial eu tenho 3 objetivos, 3. Quais são os 3 objetivos da fibrilação atrial? Controle da frequência cardíaca, controle do ritmo e o primeiro, anticoagulação. Então toda fibrilação atrial eu preciso definir se ela é aguda, eu preciso definir se ela é persistente, intermitente, mas principalmente se ela é aguda ou se ela não é aguda. E preciso aplicar, né, na fibrilação atrial 3 situações: anticoagulo, se eu posso ou não, controle do ritmo, se eu posso ou não, e controle da frequência cardíaca, se fizer necessário, ok? Todo paciente com fibrilação atrial, eu tenho a possibilidade de controlar a frequência, mas nem todo paciente com fibrilação atrial eu tenho a possibilidade de anticoagular ou controlar o ritmo. O ritmo eu controlo em que paciente? O ritmo eu vou controlar na fibrilação atrial aguda ou na instabilidade. Então, fibrilação atrial aguda, eu vou o quê? Se eu não tiver contraindicação, eu vou anticoagular, eu vou controlar o ritmo. Consequentemente, se eu controlo o ritmo, eu controlo a frequência. Numa fibrilação atrial persistente, habitualmente o que eu faço? Anticoagulação e controle da frequência cardíaca, não é isso? É ou não é, gente? Aquela fibrilação atrial é uma fibrilação atrial aguda ou persistente? Então eu preciso anticoagular e controlar a frequência. A frequência está controlada? Não. Então vamos falar sobre controle de frequência cardíaca, que é o item 3 aqui. Qual é a droga que tem maior ação para controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador. A mildarona, ela tem uma ação para controle da frequência cardíaca, mas ela é uma droga que eu uso para controlar ritmo, porque ele é um antiarrítmico para eu poder controlar ritmo, beleza? Consequentemente, eu controlei o ritmo, a frequência caiu. Então a droga principal, número 1, é beta-bloqueador. Eu posso usar beta-bloqueador nesse paciente? Por que nesse paciente eu não posso utilizar? Porque eu estou usando droga vasoativa. O paciente está hipotenso com o uso de um vasopressor. Então é contraindicação eu utilizar um beta-bloqueador, que é uma droga hipotensora. Então aqui, ó, eu não posso. Qual é a outra opção que eu tenho? Bloqueador de canal de cálcio, muito bem. Que entra no mesmo problema do beta-bloqueador. Você vai me perguntar, mas por quê? Quem que seria o paciente indicado para eu usar bloqueador de canal de cálcio? Porventura, se esse paciente... Quem é o paciente elegível para FA, para controle de frequência com bloqueador de canal de cálcio? O paciente que não pode usar beta-bloqueador. E quem é o paciente que eu não posso usar beta-bloqueador? Aqui tem alergia, nós estamos numa FA, mas é o paciente o quê? Uma asma grave, um enfisema pulmonar grave que faz broncoespasmo com beta-bloqueador. Então o bloqueador de canal de cálcio é a droga elegível para o paciente com contraindicação ao beta-bloqueador. É verdade que hoje nós temos os beta-bloqueadores seletivos. Quais são os beta-bloqueadores seletivos, doutora? Carvedilol, bisoprolol e metoprolol. Muito bem, então eu tenho 3. Carvedilol, bisoprolol e o succinato de metoprolol, que o tartarato não entra. Então beta-bloqueador não posso. Bloqueador de canal de cálcio eu posso? Por quê? Ele está com droga vasoativa. Perfeito, doutor. Isso aí. Viu como medicina é fácil? A gente que complica? Beleza, então não posso beta, não posso bloqueador de canal de cálcio. Qual que é a droga desse paciente para controle de frequência cardíaca? Vamos lá para você ganhar 10. Qual é a droga? Com a mão no bolso não vai acertar. Você está no 10º, não vou apertar você não. Vocês estão no 11º. Qual é a droga? Para controle de frequência cardíaca, num paciente que não pode usar beta-bloqueador, não pode utilizar bloqueador de canal de cálcio porque está usando vasopressor. Hã? Não. Esse é o paciente do digital. Esse é o paciente do Cedilanide ou da digoxina. É uma droga que eu gosto? Não, detesto, por causa dos efeitos de intoxicação do digital. Mas esse paciente
é o paciente do Digitali, Sedilanide. Inclusive, prescreve uma ampola de digital para fazer nele ali, por favor. Vamos fazer o digital nele ali. Sedilanide, habitualmente a gente faz o quê? A gente faz lento. Eu posso fazer em bolos, posso, mas eu tenho que fazer ele ali, ó, 3, 5 minutos. Ou eu faço diluído num sorinho de 100 ml para correr em 10 minutinhos, tá? Nunca mais esqueçam disso, então. Você me perguntou, e a mildarona? Se eu tô com uma FA persistente e eu não quero controle de ritmo e eu uso o principal antiarrítmico para controle de ritmo, para tentar controlar a frequência, eu corro um risco de passar ele de uma FA para um ritmo sinusal. Se esse paciente não está anticoagulado há 6 semanas, se esse paciente não tem um eco transesofágico mostrando que ele não tem trombo no átrio ou no apêndice atrial, eu corro um grande risco de eu embolizar esse trombo e fazer uma embolia arterial. A amiodarona, então, a gente não deve utilizar para controle de frequência cardíaca. Agora, não contem que eu contei isso, porque eu vou dizer que não falei. Se eu tiver átrios muito grandes que já estão remodelados, habitualmente esses pacientes eles não conseguem retornar para ritmo sinusal. Por quê? Porque a morfologia do átrio já não permite mais que ele retorne para um ritmo sinusal. Então, para esses pacientes com FA persistente, com átrios muito grandes e que tem uma frequência cardíaca muito alta e que eu tenho uma resposta ventricular exacerbada, eu posso lançar mão da mildarona. Mas para isso eu tenho que ter todos esses dados na minha mão. Habitualmente eu não tenho. Fechou? Então as 3 drogas, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e digital. Vamos agora falar sobre ritmo. Então, ó, saindo do controle de frequência, nós vamos para o item aqui. Aqui entrou o que aqui? Beta-bloqueador, bloqueador de cálcio, e aqui é o que? Digital. Digital tem 2 tipos de digital, o venoso e o oral, não é isso? O venoso é o Sedilanide. Qual é o nome do Sedilanide? Deslanosídeo tipo C. E eu tenho o digital oral, que é a digoxina. Pega a ampolinha do Sedilanide para eles verem. Ok ou não, gente? Controle de ritmo agora, vamos? O controle de ritmo, ele pode se fazer de 2 maneiras, ok? Quais são as 2 maneiras? Elétrico ou químico. Elétrico, aqui ó, deslanosídeo. Esse aqui é deslanol. Por que não está escrito Sedilanide? Porque essa é uma marca, outro tipo de marca, não é o Sedilanide, é o deslanol. Sedilanide é a marca ética do deslanoside, foi o primeiro que inventou. Essa apresentação ela pode ser feita IV ou IM. Ritmo, cardioversão elétrica. Como é que eu faço? O desfibrilador, modo sincronizado, aí depende... Com o quê? O desfibrilador, põe no modo sincronizado. Então eu não vou usar o desfibrilador, eu vou usar o cardioversor. Qual é a diferença de cardioverter para desfibrilar? Vamos lá, ó. Cardioversão, eu sincronizo para cardioverter. Desfibrilar. Desfibrilar. Eu vou o quê? Eu vou impor uma carga elétrica em alguns ritmos sem sincronia. Eu não estou preocupado aonde vai entrar a descarga elétrica. Eu não quero que um paciente que eu precise cardioverter, que essa cardioversão, ela entre em que fase do ciclo cardíaco? Eu não quero em que fase do ciclo cardíaco, do eletrocardiograma. Não quero na repolarização ventricular. Eu não quero, você falou repolarização ventricular? Onda P. Tá. Repolarização ventricular. Então eu não quero que ele entre na onda T, por risco de dissociação. Eu transformo uma fibrilação atrial, podendo transformar numa fibrilação ventricular. Por isso a importância da cardioversão elétrica sincronizada. Depois a Laura vai pegar o cardioversor, vai mostrar como liga, como faz tudo isso. Com quantos joules eu uso? 100 inicial. 100, 120. Em torno aí de 100, 120. Mas se for uma arritmia vagabunda, com menos de 100, 120 você cardioverte. Flutter é uma arritmia vagabunda, 50 joules eu cardioverto. Se eu estiver utilizando um cardioversor bifásico, se eu estiver usando um monofásico, não, aí eu uso 200 joules.
Vocês sabem a diferença de um cardioversor monofásico para um bifásico? Eu tenho os dois. Qual que vocês querem usar? O monofásico ou o bifásico? O bifásico, porque no bifásico a energia ela vem de dois lugares. Aumenta o quê? A condução elétrica. O monofásico, ela é única, a condução. O monitor, ele te diz, vai lá e olha lá ele, vai lá. Vê se em algum lugar está escrito bifásico. Não, vai lá, pode olhar, olha ele, não precisa tocar nele, só olhar. Vê se em algum lugar. Bifásico, beleza. Todo ele que é bifásico vai estar escrito. Inclusive, eu acho que já saiu de circulação os monofásicos, ou deveriam sair. Mas às vezes num cais desse, numa UPA dessa da vida, às vezes pode não ter. Mas os mais novos estão todos bifásicos. Então, 120, não saiu 200 joules, tá? Cardioversão elétrica. E cardioversão química? Quais são as drogas para cardioversão química? As duas principais. Amiodarona. Ou, qual é melhor? As duas. Quais são as diferenças de uma para outra? Amiodarona, eu tenho oral e tenho venoso. Propafenona, só oral. Vocês lembram daquele termo pill pocket, que é pílula no bolso? Que aqueles pacientes que têm FA, quando vê que tem FA, pegam a pílula e tomam a propafenona? Então a propafenona é só oral. Amiodarona oral e venoso. Por isso que a gente não usa propafenona para reverter em UTI, porque é oral. Eu tenho que utilizar uma dosagem alta oral, mas posso usar. Eu só não posso usar propafenona em uma condição. Qual é? Insuficiência cardíaca. Então é uma contraindicação do uso da propafenona se esse meu paciente tem o quê? Disfunção ventricular. Vamos agora para o item 1, que é anticoagulação. A anticoagulação no paciente internado, eu habitualmente posso fazer por dois mecanismos. Heparina de baixo peso molecular, que é noxaparina. Eu posso usar ela subcutânea ou intravenosa, ou heparina não fracionada em bomba de infusão em solução, onde eu doso PTT de 4 em 4 horas. Trabalhoso, né? Montar uma solução com heparina, soro, infundir venoso, PTT, para manter o PTT entre 2 e 3. Essa eu corrijo com o meu PTT, que eu doso de 4 em 4 horas. Eu corrijo com a função renal é a minha enoxaparina, que se tiver um clearance menor que 50, eu vou ajustar a dose, tá? Para meio miligrama por quilo. Ou peso, ou idade acima de 75 anos, também que eu vou ajustar a dose. Se for um paciente de consultório, eu não preciso usar enoxaparina nem heparina não fracionada. Eu vou usar o quê? Anticoagulante oral. Qual é o anticoagulante oral mais tradicional que tem? Marevan, Coumadinha, varfarina. O Marevan tem que dosar o tempo de protrombina? Eu tenho que usar atividade de protrombina. Então eu tenho que dosar o TAP, o INR. Por isso, Marevan. Por isso que o Marevan, a varfarina, ela começou a ser substituída pelos novos anticoagulantes. Lembram os novos anticoagulantes? Quais são? Rivaroxabana, que é mais? Apixabana. Rivaroxabana é o xarelto. Apixabana é o Eliquis. Endoxabana é o outro, é o Lixiana. Ou, por último, o Pradaxa. Qual que é o nome comercial do Pradaxa? Dabigatran. Que ele é o único que não é o quê? É o único que não inibe o fator 10A. Ele inibe o quê? A trombina. Entenderam isso ou não, gente? Vocês estão com um olhar meio... Então vamos lá. Quais são os anticoagulantes orais mais modernos? Rivaroxabana, Apixabana, ó, macetinho, Rivaroxabana, tem o X do 10A. Apixabana, tem o X do 10A. Endoxabana, tem o X do 10A, da inibição do 10A. Foi bom esse macete?
Da bigratana tem X? Então inibe o 10X? Não, inibe a trombina. E aí eu vou usar. Todos eles têm particularidades. Por exemplo, a apixabana, que é o que a gente usa aqui, o Eliquis, eu vou ajustar a dose de acordo com peso, função renal e idade. Precisa também. Só que o Xarelto, eu não ajusto com peso. Xarelto eu só ajusto com função renal e idade, se não me falha a memória. Cabelo branco, né? Meio esquecido, né? Ah, ele vai ver pra gente aqui, ó. O Xarelto. Entendeu? Entendeu? Todo mundo sabe tratar fibrilação atrial aguda a partir de hoje. Anticoagulação, ritmo, frequência cardíaca. Mas antes disso eu preciso definir se ela é aguda ou persistente. Beleza? Tá bom? Fechou? Xarelto é só função renal. Tá? Então a apixabana, que é o Eliquis, que usa as três.